Opa, você está querendo saber como que você faz o cálculo para você fornecer, para você dar o frete grátis dentro da sua loja virtual? Então essa aula aqui é para você e está incrível. É bem prática, tá? E essa aula faz parte do curso que está 100% de graça aqui para você, por pouco tempo, mas enfim, que é o curso que eu estou mostrando como você faz para criar uma loja virtual. Nesse processo de criar uma loja virtual, o custo de frete, né, o processo de frete de logística é primordial, né? Então, é a forma que você vai realmente despachar o produto. E hoje em dia, né, o custo de frete no Brasil, principalmente, é um desafio, tá? Então, eu vou mostrar bem na prática aqui. E para você fazer esse cálculo, você precisa saber algumas informações. Você precisa ter essas informações. Sem isso, você não vai conseguir fazer esse estudo e conseguir criar uma promoção de frete grátis que faça sentido e que você consiga arcar com esse custo de frete, até porque não existe almoço grátis, tá? Alguém vai pagar essa conta, tá? E nesse caso é o lojista. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber o custo de frete por estado, então você precisa ter essa informação. Então, se você for trabalhar, por exemplo, com um correio ou com alguma transportadora, você precisa solicitar essa informação, tá bom? E você precisa ter algumas informações também em relação à sua empresa, ao seu e-commerce, tá? Que são informações dos seus pedidos, então como ticket médio, peso e dimensão média, custo por pedido, custo por aquisição, etc. Tá? Sem essas informações fica muito difícil da gente conseguir fazer um cálculo, fazer uma análise e um estudo que você consiga de fato tirar uma conclusão e realmente fazer uma promoção de frete grátis, tá? Então, o que que eu montei aqui? Eu montei uma planilhinha que vai ajudar a gente nesse processo de decisão, né? De quanto que a gente vai conseguir aqui, basicamente, fazer de promoção de frete grátis, tá? Então, aqui eu criei a tabela base, né? Que são as informações gerais da minha loja virtual. Eu tenho aqui um valor médio, tá? O meu valor médio é R$ 300. Eu tenho um custo por pedido, ou seja, produto, a embalagem, os custos operacionais que eu tenho gira em torno de 50%, tá? Do meu valor médio. Então, eu tenho um custo de R$ 150. E nesse exemplo aqui, eu tenho um custo médio de frete de R$ 25, tá? Então, aqui, como o meu peso médio é um quilo, e eu estou já separando uma verba de marketing, né, para conseguir gerar essas vendas, é uma verba de aquisição de cliente de R$ 40, eu tenho já um lucro aqui de R$ 85, tá bom? Então, esse é um cenário, tá? E aí você vai preencher isso aqui de acordo com as suas informações. Eu ainda não sei o valor médio. De repente você ainda não criou sua loja virtual. Você pode fazer uma estimativa. Se o meu ticket médio for R$ 200 ou R$ 150, tá? Vai depender muito de negócio para negócio, tá bom? Aqui eu coloquei algumas possibilidades para a gente fazer essa análise, tá bom? Mas eu já explico ela. Eu criei uma outra planilha aqui com os custos de frete PAC, tá? Então, aqui nesse caso, a gente está calculando como exemplo o correio e eu estou trazendo a forma de entrega PAC, mas o ideal é a gente ter também aqui o SEDEX. Inclusive, eu vou até fazer esse estudo depois, mas a ideia é que você entenda realmente o conceito para você conseguir aplicar isso aqui, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui nessa planilha? Eu tenho os estados, tá bom? Eu tenho as regiões, eu tenho até as faixas de CEP. Se eu quiser subir isso, uma promoção, por exemplo, na minha plataforma, eu consigo, vou fazer um frete grátis para a Bahia. Eu já sei qual que é a faixa de CEP. A faixa de CEP vai dessa até essa, tá? E aqui eu tenho a informação de custo de acordo com os pesos. Então, são faixas de peso para cada estado, tá bom? Então, aqui eu consigo ver que para a Bahia, por exemplo, né, até 1 quilo, né, isso que está em gramas, né? Vou até colocar aqui para ficar mais fácil para vocês lembrarem. Então, até 1.000 gramas, que é 1 quilo, eu vou pagar para a Bahia, cadê? R$ 35. Então, aí você pensa assim, beleza, R$ 35. Se eu tenho um custo médio de... Se eu tenho essas informações, né, que eu vou vir aqui colocar para a Bahia, por exemplo, R$ 35, eu ainda vou ter lucro, eu vou estar eu ainda vou estar com essa informação positiva. Mas digamos que aqui eu vou, né? De repente o meu peso para a Bahia, sei lá, de repente o meu peso médio vai ser 4 quilos, por exemplo. Então, R$ 60 aqui já estaria dando, né? Então, aqui eu vou mudar aqui meu custo de frete médio para R$ 68. Você vê que ele vai diminuindo a minha margem de lucro. Então, não tem segredo, você tem que fazer esse cálculo.
porque você vai estar absorvendo esse custo e tem que fazer sentido para você, não é simplesmente fazer promoção de frete grátis para você vender, sendo que no final das contas você não vai conseguir bancar tudo isso, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou voltar só para o cenário atual, ou o cenário inicial. Então, o que eu até fiz aqui? Eu coloquei um percentual, né? Quanto está representando o meu custo de frete referente ao meu valor médio, tá bom? E é importante a gente entender o seguinte também, tá? Digamos que se minha margem fosse menor, vamos colocar aqui, se eu vendesse aqui a R$ 220, com custo de 150, com um custo, né, por pedido de 150, meu frete de R$ 25. O meu lucro por pedido já seria extremamente apertado. Isso porque eu nem coloquei imposto aqui, né? De repente você pode já embutir o imposto, fazer os cálculos tudo certinho. Mas é o seguinte, você precisa ter margem, senão você não consegue trabalhar. Isso aqui a gente está falando de um envio, né? Um envio que vai ter frete grátis, etc. Mas você também tem que colocar na conta os reenvios, né? De repente tem algum problema na entrega, ou simplesmente essa mercadoria não é entregue, ou simplesmente o cliente desiste da compra. Então, tem vários cenários que você precisa realmente ter uma gordura, ter uma margem ali para você prever esses tipos de problema, tá bom? Então, a gente entendeu esse processo aqui. E se você tendo essas informações, você consegue fazer essa análise. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu vou deixar uma forma bem clara para vocês aqui. Ó. Nesse exemplo, eu tenho uma margem legal, tá? Uma margem de 100% aí, né? Eu estou dobrando o meu custo e eu tenho um percentual, dá até para a gente ver aqui quanto que eu estou destinando para marketing, tá? Que é importante também você ter essa informação, tá? Ó, 13% é uma margem boa, né? De 10, 15% é bem legal você trabalhar. Então, nesse exemplo, o que você pode brincar, tá? Eu vou vir aqui e vou colocar, sei lá, R$ 40. Ó, eu ainda estou com margem aqui, tá? Então, R$ 40. Se eu colocar aqui R$ 50, se eu colocar aqui, sei lá, R$ 80. Nesse exemplo, se eu gastar até R$ 80, eu ainda estou tendo lucro, tá? Então, vamos fazer essa análise lá agora no PAC. Eu vou pegar todos, vou até fazer um filtro aqui, ó. Vou colocar um filtro. E eu vou colocar todos os estados que a gente tem abaixo, né? Abaixo de R$ 80. Acho que eu fiz uma coisa errada aqui, peraí. Vou limpar, vou colocar condição, tudo que é menor que 80. Não é para clicar. Seleciona. Não tá indo. Ó, clear. Vamos ver se assim ele vai. Ele não foi. Mas eu vou fazer manualmente aqui só para ficar mais claro. Para a gente não perder tempo também. Então, tudo que está. Vou colocar tudo que está em vermelho, né? Aliás, vou colocar em vermelho tudo que passaria da minha margem de frete de R$ 80. Então, aqui eu tenho esse. Isso para 1 quilo, né? Tenho esse. Então, esses estados eu já não conseguiria arcar com o custo de frete. Tá? Então, eu não conseguiria bancar, não teria frete grátis para esses estados nessa margem de 1 quilo. Mas, de repente, o meu peso é de 2 quilos. Então, é a mesma coisa. Ó, você vai ver que começa a aumentar os estados que a gente não vai conseguir bancar, tá vendo? Tá? Então, aqui. Tá, legal. E, Wander, mas como que eu consigo pegar essas informações de frete? Ó, isso aqui a gente, né, de uma maneira geral, você pode solicitar isso para, se você tiver um contrato, você solicita isso dentro do correio, ou solicita isso para a transportadora que você está operando, ou simplesmente você vai lá e calcula na mão e pronto, tá? Então, essas são algumas das formas, porque de repente você tem um contrato, você tem uma tabela específica, né? Então, esses números vão mudar. Então, uma outra alternativa que você pode fazer, que é muito legal também, é você pegar, se você já tem um contrato, você entrar lá no sistema por exemplo, com o correio, você entra lá no sistema de fatura eletrônica, você consegue exportar o extrato do correio, e aí você monta essa mesma planilha aqui, né? Você monta uma dinâmica e você consegue enxergar o custo médio por estado, por peso, entendeu? Então, você tem uma informação de acordo com o seu, né, com as suas faturas, realmente, né?
para você enxergar qual que é o custo que você realmente tem aí com o correio, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, se a gente tem uma faixa de peso de 2 quilos em média, então a gente já enxerga que a gente vai ter muito problema com alguns estados. E é por isso que é normal, né? Como a gente está no estado de São Paulo, fica mais caro a gente mandar para o norte e nordeste, que são as regiões mais longes, né? Longe. Uma outra coisa que dá para a gente brincar, deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidinho para vocês, para a gente não perder muito tempo. Pivot Table. A gente vai montar uma tabela dinâmica, que eu quero pegar uma informação mais legal aqui para a gente. Então, o que eu vou trazer aqui? Nas linhas, eu quero trazer as regiões e eu quero trazer os valores. Cadê os valores? Eu vou trazer na faixa de 1 a 2 quilos. Então, aqui ele trouxe para mim a conta, eu vou trazer, vamos ver se ele faz a média. Não faz. Vamos ver se ele faz tá, aqui ele vai somar. Por que ele não está fazendo? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ele só está conseguindo contar. Mas assim, a ideia era a gente enxergar o preço médio de cada. Vamos ver se assim vai. Também não está indo. Mas. Não vai rolar não. Tá, era para pegar o preço médio por região, né? Basicamente. Enfim, para a gente não perder tempo, a gente pode fazer esse filtro aqui também. Vamos ver se vai rolar rapidinho aqui. Então a gente faz um filtro, ó. Vamos filtrar. Eu quero só a região sudeste, que é onde a gente está localizado. Então, por exemplo, na região sudeste eu já começaria a ter problema para o estado do Espírito Santo. Então, não faz muito sentido, tá? Eu mandar para o estado do Espírito Santo que eu vou ter problema. Nesse curso, nesse exemplo aqui que a gente está fazendo, que é um exemplo que a gente não tem contrato com o correio, é um exemplo bem start, né? Standard, onde a gente está começando, a gente não tem contrato, então é a tabela mais cara que o correio tem. Tá, mas não se apega aos números, simplesmente se apega à ideia e o conceito que você vai ter. Então, nesse caso aqui, a gente tem um custo para São Paulo, por exemplo, de R$ 16. Então, às vezes para São Paulo eu consigo fornecer um frete grátis mais em conta, entendeu? Então, por exemplo, a gente poderia fazer aqui, ó, separado. Né? Então, ó, aqui, ó, para São Paulo, o meu custo de frete médio é R$ 17 num peso de 2 quilos. Vou colocar aqui 2 quilos, só para ficar mais claro. Tá? De acordo com essa tabela aqui, ó. Então, tá vendo? Tem 16,65, então já vou arredondar aqui para R$ 17. E de acordo com esses meus números aqui, eu ainda vou estar tendo um lucro bem legal, né? Mesmo eu dando frete grátis. Então, o que eu posso fazer aqui é uma alternativa, tá? Eu posso pegar alguns produtos em específico e dar frete grátis para eles que façam parte dessa minha média aqui, tá bom? Porque, de repente, se você pegar um produto muito mais barato, vamos dar um exemplo aqui, se pegar um produto de R$ 200, a sua margem já vai ficar negativa. Eu já vou começar a ter prejuízo, tá? Então, é por isso que é importante você fazer essa análise. Então, por exemplo, para São Paulo, a gente poderia manter aí o frete grátis de R$ 300. A gente poderia ver aqui um outro estado, ó, Rio de Janeiro e Minas Gerais, R$ 35 em média. Vamos colocar aqui, ó, R$ 35. Eu ainda teria um lucro bem legal, mantendo esse mesmo padrão, na Rio de Janeiro. Então, isso aqui é bacana. E aí a gente pode fazer também uma política de frete grátis por região, realmente, né? Então a gente está enxergando que uma média aqui desses 3 estados aqui foge da curva, né? Mas Rio de Janeiro, Minas, a gente conseguiria ou até na faixa de 1 quilo a gente conseguiria arcar, sendo que Espírito Santo já ficaria bem caro, ficaria bem perigoso. A partir disso aqui a gente poderia ter problema. Então vamos dar um exemplo aqui. Digamos que isso aqui seja Sudeste, né? Que a gente está pensando em regiões, para ficar uma política de frete mais consistente. Vamos colocar aqui que seria R$ 80 de custo. A gente ainda teria R$ 30, isso aqui na média. Então, não são todas as vendas que vão ser para Espírito Santo, né? Mas mesmo assim a gente estaria positivo. Então, a gente poderia manter o custo de frete, tendo em mente que o nosso peso médio seria 1 quilo. Isso vai depender muito de caso para caso. Então, nesse cenário de 1 quilo, né, como peso médio,
a gente conseguiria fazer aqui para o Sudeste essa informação de R$ 300. Então, a gente conseguiria fazer as divulgações dentro da loja virtual nesse sentido, tá? E isso, assim, só um detalhe, né? Por que a gente tem que fazer isso? A gente já entendeu que é o processo de você não tomar prejuízo, de você fazer uma coisa que realmente faça sentido e feche a conta, né? Que te dê realmente lucro, que você consiga bancar. Mas o principal ponto é o seguinte: você tem que usar o frete grátis para você estimular o seu cliente a gastar mais, tá? Então, se você tem um ticket médio, por exemplo, você já está operando sua loja virtual, seu ticket médio é 250, então o que você pode fazer? Estou dando um exemplo para ficar bem claro, bem mais fácil de entender. Então, digamos que seu ticket médio é R$ 250, então o que você pode fazer? Você dá um frete grátis para compras acima de 300. Por quê? Para fazer com que ele gaste mais e isso aumente o seu ticket médio, porque senão você tem um problema de margem, você tem um problema de lucro de fato, entendeu? Então você tem que usar essa promoção para estimular o cliente a. Basicamente, você tem que fazer essa promoção para estimular algum indicador seu, tá? Para acionar esse indicador de uma maneira positiva, entendeu? Então, pensa assim, digamos que você já tem o seu ticket médio já é R$ 300 e você está dando o frete grátis já acima de 300. Então, não faz muito sentido, porque você não está usando a promoção para alavancar algum indicador seu, tá? Então, se o seu ticket médio já é 300, aumenta a promoção, o valor de promoção do frete grátis. Então, coloca, sei lá, 330, porque você vai aumentar o seu ticket médio, consequentemente, você vai aumentar o seu lucro, a sua margem, e tudo isso vai facilitar no final das contas para você, tá? Então, faça esse estudo, acho que ficou bem claro, né? Eu peguei o Paco aqui, você poderia fazer também essa análise dentro de Sedex, e tomar bastante cuidado com essas regiões que são mais caras para realmente você não tomar prejuízo. E outra coisa, use a promoção para acionar o indicador e principalmente destaque essa promoção. Você tem que deixar isso bem visível para o cliente. Então, use em banner, use dentro do carrinho de compras, use nas comunicações externas também, né? Tipo, você tem um frete grátis para determinada região. Então, tudo isso você tem que usar a seu favor antes da pessoa começar a comprar. Antes dela acessar o seu site, você já tem que deixar ela informada que tem essas condições. Porque se você deixar isso para falar lá no final, às vezes a pessoa não vai enxergar e ela simplesmente pode abandonar a compra, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Então, se você realmente gostou, se te ajudou, deixa uma curtida aqui, se inscreve no canal que vai ter muito mais conteúdo interessante para você. E se você tem alguma dificuldade em específico aí no seu e-commerce, ou se você tem alguma dificuldade para iniciar, enfim, deixa aqui no comentário para eu entender e até pensar em como que eu posso te ajudar da melhor forma possível. Fechado, gente? Aquele abraço e até o próximo.